Saudação e carinho a todos vocês, queridos romeiros, peregrinos, devotos da Mãe Aparecida. Na casa da Mãe é onde eu quero estar, e aqui na casa de Nossa Senhora nós sempre encontramos as abundantes bênçãos de Deus. Saudamos também a você aí de casa, sempre com muito carinho e ternura. Saudamos a você que nos dá essa oportunidade de entrar na sua casa, de participar da sua vida, de viver também as suas alegrias. A alegria nos traz aqui, a alegria nos faz peregrinos, porque a esperança está sempre no nosso coração. Entre tantos outros valores, o nosso coração conserva o valor da esperança. Lembrando sempre que ao lado da fé e da caridade, a esperança é essa força jubilosa, essa força alegre, lembrando aquilo que o próprio apóstolo Paulo nos diz, que a esperança não engana, não defrauda, não ilude, a esperança não decepciona. E de esperança em esperança, nós nos tornamos capazes de olhar o mundo com os olhos de Deus, construindo novas relações, construindo um mundo melhor, um mundo mais feliz para todos. As leituras de hoje, com muita simplicidade, lembram que a nossa vida está nas mãos de Deus. As leituras nos lembram que nós somos de Deus, nós a Ele pertencemos. E a nossa jornada neste mundo é sempre uma jornada em busca da conversão autêntica, sincera, da conversão que nos aproxima da bênção de Deus. E esse tema tão bonito das leituras de hoje é desenvolvido através de dois pensamentos fundamentais. O pensamento primeiro está ali na carta de Paulo aos Romanos, na primeira leitura. Já há vários dias nós estamos acompanhando o que Paulo nos ensina nessa carta bonita, nessa carta que ele escreve para os cristãos de Roma. E o que Paulo nos ensina, o que Paulo nos diz hoje, parece até óbvio, mas é muito significativo. Paulo faz questão de lembrar que, vivos ou mortos, nós somos de Deus, nós a Ele pertencemos. Essa é uma visão muito bonita do apóstolo. São Paulo insiste em dizer que, em qualquer circunstância, não importa a nossa condição, nós sempre pertencemos a Deus. E essa expressão me parece muito forte, essa expressão que Paulo usa, me parece muito forte e bonita. Vivos ou mortos, nós somos de Deus, nós a Ele pertencemos. E para nós cristãos, essa é uma esperança muito bonita. É a certeza de que Deus sempre vai cuidar de nós, vai cuidar da nossa vida, vai cuidar do nosso dia a dia, mas Ele vai cuidar de nós também na eternidade. Deus, para sempre, vai cuidar de cada um de nós, com um amor generoso, um amor gratuito, um amor de Pai. É assim que Deus nos atrai a Ele, por essa paternidade bonita, comprometida com a nossa vida. E a partir dessa primeira ideia, o apóstolo também, ainda na primeira leitura, nos incentiva a nos aproximar sempre do irmão, do outro, do próximo. E o raciocínio de Paulo é muito simples, é muito bonito, muito compreensível. Se nós de fato somos de Deus, se nós a Ele pertencemos, o que nos custa cuidar do outro?
O que nos custa querer bem, estabelecer relações de proximidade, relações de fraternidade, de amor? Quem de nós não quer ser cuidado? Deus cuida de cada um de nós e nos incentiva para que também nós possamos cuidar não apenas daqueles a quem nós amamos. Deus nos incentiva a cuidar também daqueles a quem nós ainda não amamos bastante. Porque o amor, vai dizer o apóstolo Paulo, o amor é o vínculo da perfeição. O amor é aquilo que nos faz olhar para frente com coragem, com entusiasmo. O amor transforma a nossa vida, e essa transformação deve ser sempre para melhor. O amor nos faz positivos, o amor nos faz fiéis a Deus, mas o amor deve provocar essa mudança na direção da graça, da ternura, na direção sempre positiva. Se a primeira leitura toca nesse tema bonito da pertença a Deus, o Evangelho de hoje, de uma maneira muito simbólica e clara, mostra que o nosso caminho, a nossa jornada em direção a Deus, deve sempre incluir humildade e conversão sincera, constante, conversão progressiva. E o Evangelho começa lembrando dos adversários de Jesus. Todos nós sabemos, o Evangelho sempre deixa isso muito claro. Apesar de viver fazendo bem, Jesus vai ser muitas vezes rejeitado pelos seus adversários, pelos fariseus, pelos doutores da lei, por aqueles que não pertencem ao reino de Deus. Numa palavra, nos evangelhos, os inimigos de Jesus são sempre os inimigos do próprio Deus, o inimigo do reino da justiça, da misericórdia, da ternura. E o evangelho de hoje começa tocando nesse ponto, no ponto dos adversários, daqueles que criticam Jesus, daqueles que se opõem ao anúncio do evangelho. E no coração dos fariseus, dos mestres da lei, fica claro um egoísmo muito grande. Por quê? Porque eles se incomodam com a bondade de Jesus. Jesus é sempre muito próximo de todos, inclusive dos pecadores públicos, inclusive daqueles que aparentemente são, diante da lei, considerados impuros, indignos. Jesus é capaz de superar qualquer tipo de preconceito. Em Jesus não há intolerância, e o Evangelho de hoje deixa isso muito claro, no modo como Jesus se aproxima dos publicanos, daqueles que são considerados pecadores públicos, de cobradores de impostos. Jesus não tem medo de se contaminar com aqueles que, segundo a lei, aparentemente são impuros, indignos da graça. E tudo isso já é motivo de perseguição, de crítica, de oposição. Mas Jesus hoje, com duas parábolas muito bonitas, responde aos seus adversários, contando a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida. Que bonita a imagem desse pastor que vai atrás de todos. Mais do que isso, é capaz de deixar temporariamente as 99 ovelhas para ir em busca daquela que está transviada, daquela perdida. Simboliza tudo isso, essa imagem simboliza o amor preferencial de Deus pelos pobres, pelos pequenos, pelos pecadores. É bonito isso,
perceber que Jesus, em diversas ocasiões, faz questão de dizer que Deus tem uma preferência muito especial por aqueles a quem não tem senão a Deus a quem recorrer. Essa é a misericórdia de Deus, que talvez a gente não consiga entender nem explicar pelo raciocínio da inteligência de maneira racional. Talvez fosse muito mais lógico preocupar-se com as 99 e simplesmente considerar a perda daquela outra ovelha desgarrada, mas Deus não pensa assim. A lógica de Deus não é a lógica racional e egoísta dos fariseus, dos mestres da lei. A lógica de Jesus é a lógica da misericórdia, da inclusão, é a lógica do perdão constante, porque Deus acredita em nós. Deus acredita na nossa capacidade de voltar atrás, de se desculpar, de mudar de vida. Deus acredita na nossa transformação. Por isso estamos aqui e com muita piedade queremos abrir para Deus as portas do nosso coração. Queremos com muita sinceridade pedir a Deus que tire do nosso coração aquilo que ainda não é justiça, aquilo que ainda não é fraternidade, que Deus tire do nosso coração o que ainda não é do reino. E que Nossa Senhora, a Mãe de Deus e nossa, que ela continue ao nosso lado, incentivando nosso bom propósito, inspirando nosso bom propósito, incentivando nossos gestos de amor, de caridade, de conversão e de amor aos pobres, os queridos de Deus.